Eu não sei se com você também acontece dessa maneira. As mais belas reflexões e os mais profundos pensamentos surgem enquanto há um café na xícara. E bem-vindos então ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Enquanto Durar o Café. Aqui a gente vai ter conversas profundas e às vezes não sobre construir uma vida significativa. Então, enquanto tiver café na minha xícara, a gente vai conversar. E do jeito que eu gosto de falar, pode ser que o café nem termine e a gente termine a conversa. Bom, e no episódio de hoje eu queria trazer algo pra vocês. Uma coisa que já estava me incomodando nas últimas semanas é a... Vou falar por mim, tá? Mas a pressa excessiva em viver os meus dias que estava me ocorrendo. E eu acredito que você vai, de alguma maneira, como eu posso dizer, se conectar com isso, porque talvez você esteja com aquele pensamento de que para você se sentir super produtiva, você se sentir que a sua vida tem valor, que tudo tá acontecendo como deveria acontecer quando o seu dia tá lotado de coisas para fazer. Quando sua agenda está abarrotadíssima de tarefas e quando você fica o tempo todo frenética. Você não tem um momento, assim, de tranquilidade no seu dia, digamos assim. Você não tem uma lacuna para fazer outra coisa que você goste e talvez as coisas que você faz hoje nem são coisas que você gosta. Eu me curei disso. Hoje eu faço coisas que eu gosto na minha rotina e entendi o que de fato é uma rotina. Porque a gente começa a achar que a rotina é checklist, é listas infinitas, é muitas coisas, é uma produtividade excessiva e até tóxica, mas eu entendi o que é e eu criei um curso sobre isso, chama Rotina que Glorifica, ele tá sempre no box e isso aqui não é pra te vender, é só pra dizer que eu já saí desse limbo. Se for um limbo que você está vivendo ainda, tem como você sair e eu te ensino como. Mas voltando, quando eu digo que a vida não é uma maratona, eu estou reafirmando pra mim que eu não preciso ter pressa pra todas as coisas, no sentido de eu tô desenvolvendo um novo produto. Esse novo produto, ele vai falar basicamente sobre nossa identidade e o quanto nós não sabermos qual é a nossa identidade traz caos pra nossa vida. Só que eu sei que tem uma certa urgência nesse serviço, nesse produto, porque muitas pessoas estão vivendo a vida caótica. Eu, inclusive, vivi uma vida caótica até eu entender quem eu era. Só que é um tipo de produto que eu não posso ter pressa. Eu não posso trabalhar 1 mês, 2 meses e já lançar. Sabe? Porque eu tenho perfeccionismo, um dos meus sabotadores, nós vamos falar disso mais à frente. Mas eu sou perfeccionista, então eu não consigo fazer uma coisa de qualquer jeito. E eu também acho que você não merece uma coisa de qualquer jeito. E eu acho que as minhas alunas não merecem uma coisa de qualquer jeito. Só que eu tava começando a me culpar porque eu não estava tendo grandes progressos ao ponto de já lançar esse produto. E eu fiquei, gente, mas por que tanta pressa se eu comecei agora, fiz agora nessa transição de carreira, deixei então a minha agência de produção de conteúdo, de ser social media para me tornar mentora, tanto de posicionamento e criação de conteúdo, né, brand, como também de rotina, produtividade. E eu tava me cobrando, porque eu já queria ter vários resultados, já queria estar faturando o mesmo valor que eu faturava antes. Só que, gente, é um novo caminho, é de pouquinho a pouquinho. E eu tava com uma pressa excessiva que eu já queria ter vários seguidores. E igual um ponto aqui no canal, né? Eu tenho poucos seguidores. Na verdade, não são poucos, vocês são grandes o suficientes pra mim. Mas não é o suficiente pra monetizar. E eu tô criando conteúdo aqui há muitos anos. Eu tenho esse canal há mais de 5 anos, mas efetivamente e constantemente tô aqui um pouco mais de 1 ano e pouquinho. Eu acho que é isso. Mas eu ainda não bati nem 500 seguidores para começar a ser cogitada para uma monetização. Eu queria muito monetizar o meu canal, porque eu dou muito tempo para ele aqui, sabe? Eu invisto muito tempo nele. Mas eu sei também que é um processo. E, gente, por que eu tô com tanta pressa de monetizar esse canal? Eu posso monetizar ele durante o resto da minha vida. Eu ainda sou jovem, eu ainda tenho 26 anos. Então, eu tenho um tempo pela frente. Da mesma maneira, eu estava nas redes sociais, esses dias comecei a pensar sobre o quanto eu já gostaria de estar formada em medicina. Pela minha idade, para não me formar muito velha, para não atrapalhar quando eu resolver ter filho, se eu tiver. E aí eu fiquei, gente... E normalmente esse meu pensamento vem com uma cobrança muito forte. Muito forte mesmo.
de eu achar que eu fiz alguma coisa errada na vida. Só que não, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito, e o tempo que o Senhor determinou pra mim fazer, pra que eu faça medicina é outro. Então, eu comecei a pensar também por que eu tô com tanta pressa. Por que eu quero fazer as coisas de maneira tão apressada? É porque eu realmente precisava disso pra minha vida? Ou porque talvez eu queria mostrar para as outras pessoas que eu cheguei em algum lugar? Só que eu cheguei em algum lugar, mesmo que não tenha acontecido grandes feitos. E esse é o ponto. Você também já chegou em algum lugar, mesmo que você olhe para sua vida e não veja grandes feitos. Mas você não é a mesma de 2 anos atrás. Para mim já é um grande avanço. E aí, essa pressa excessiva com cobrança para as coisas acontecerem fazia que as coisas não acontecessem. Porque eu entrava numa crise existencial e aí eu não queria fazer absolutamente nada. E isso mais me atrasava do que me impulsionava a chegar onde eu queria. Então, hoje eu só queria te lembrar que tá tudo bem você fazer as coisas devagar, porque a vida não é uma maratona. Ela não tem uma largada e ela não tem um ponto final. Ela só existe. E a gente vai viver essa vida até quando Deus permitir. Então, não se preocupe em apressar aquilo que Deus tem para você, porque o tempo dele é diferente do nosso. E isso veio de muito encontro ao meu coração me lembrar que é no tempo dele, não é no meu. Enquanto esse tempo não chega, eu preciso me preparar. Por exemplo, eu falei com vocês sobre estudar medicina. Tá, mas eu quero estudar medicina em outro país, então o que eu estou fazendo para isso? Estou pagando documento, eu estou estudando o idioma de lá, eu estou estudando as matérias que eu preciso. Então, se prepare enquanto a sua linha de chegada não chegou, porque a gente não, por exemplo, corredores não vão correr uma maratona sem preparação. Eles se preparam muito, muitos meses, tem uns que até anos, para correr uma maratona, 42 quilômetros. Então, vamos considerar que nós somos corredores e hoje a gente está na preparação para poder ultrapassar a largada que a gente tanto sonha. Então, temos muito café na xícara ainda, mas o episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que você possa sair daqui entendendo que tá tudo bem não acontecer no mesmo tempo das outras pessoas, porque o nosso tempo, o nosso propósito, a nossa chegada requer uma preparação diferente de nós. Então que você se prepare e eu te vejo no próximo episódio. Beijo!